Então, bom dia a todos. É com muita alegria que nós os recebemos aqui. Para nós é um orgulho muito grande ter tido um número considerável de inscrições e contar com a participação de vocês, que tanto fortalecem também o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é voltado para vocês, né? Todo ele, porque somos de universidades públicas, né? Universidades públicas com financiamentos públicos, e tudo que está aqui é público e sintam-se à vontade. Também gostaria de agradecer os programas de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Tocantins, o programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Tocantins, ao laboratório que eu e o professor José Petrúcio de Faria Júnior lideramos, o LABAN, que é da Universidade Federal do Piauí. Com muita alegria que eu vou apresentar o professor Rafael Silva, que irá coordenar a sessão e apresentá-los, né, apresentar os participantes da mesa oportunamente com seus devidos temas. Passo, então, a apresentar o professor Rafael. O professor Rafael Guimarães Tavares da Silva é professor de literatura da Universidade Estadual do Ceará, campus Aracati, com bacharelado em grego antigo e licenciatura em português e francês pela Faculdade de Letras da UFMG. Tem mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Letras e Estudos Literários da FALE-UFMG e pós-doutorado na UERJ com a supervisão do professor Nabil Araújo. Seus interesses vão da literatura, à filosofia e à história antigas e contemporâneas, além de teoria e prática da tradução, teatro e educação. Elaborou a monografia Uma Poética de Platão, a dissertação Arqueologias do Drama, uma arqueologia dramática, e a tese O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos. Na FALE-UFMG, atuou como professor voluntário do apoio pedagógico, coorganizador do seminário do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais, do NEAM, e professor substituto de grego antigo. Também foi editor da Em Tese, revista discente de pós-graduação em letras, estudos literários. Além de artigos e capítulos, tem livros sobre temas de suas áreas de interesse, com destaque para Origens do Drama Clássico na Grécia Antiga, que foi publicado pela Edições Loyola em 2022, e em coautoria Ser Clássico no Brasil, Apropriações Literárias no Modernismo e Pós, publicado pela editora da Universidade de Coimbra, também em 2022. Professor, por favor, a palavra é sua. Seja Obrigado pela apresentação, professora Maria Aparecida de Oliveira Silva. Obrigado pelo convite a você, a Juliana Santana, a esse evento maravilhoso da UFT, né, Universidade Federal do Tocantins, que se propõe, então, a refletir sobre a tranquilidade no mundo antigo, um tema fundamental nos dias de hoje, tão intranquilos, que nos assolam já há muito tempo e que aos poucos vem se apaziguando, para uns mais, para outros menos. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E eu começo a apresentar, então, a professora Lúcia Sano, que vai ser quem abre essa mesa. Uma colega querida, que eu já tive o prazer de ouvir em outras ocasiões, conhecer pessoalmente nos eventos da vida. É alguém que eu admiro muito e que hoje vai nos falar sobre a seguinte palestra, né? Empenhando-se pela tranquilidade, Xenofonte e algumas vidas felizes. Então, a gente vai ver que o Xenofonte tem ocupado aí a professora Lúcia Sano já há algum tempo. Ela é professora associada de Língua e Literatura Gregas na Unifesp, a Federal de São Paulo, onde atua desde 2009. Tem doutorado e pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente se dedica ao estudo e tradução da obra historiográfica de Xenofonte de Atenas e sua recepção no Brasil. Ela publicou recentemente, numa edição belíssima, né, da Fósforo, a Ciropédia do Xenofonte, que foi, inclusive,
uma das finalistas do Prêmio de Tradução do Jabuti do ano passado, salvo engano. Os interesses de pesquisa dela incluem ainda a recepção clássica e a ficção grega do período imperial. Ela tem trabalhos sobre Luciano de Samosata. É membro dos grupos de pesquisa do CNPq Democracia Grega, Discursos Gregos, Desafios Atuais, Tradução e Recepção de Literatura Clássica e Gêneros Poéticos na Grécia Antiga. Além disso, é uma das coordenadoras do projeto de extensão Interlúdios Clássicos e realizou estágio de pesquisa nas universidades de Humboldt e Oxford. Então, é um prazer enorme recebê-la aqui hoje, Lúcia. A palavra é toda sua. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafael. Quero começar agradecendo aí as organizadoras do evento, a Maria Aparecida, a Juliana Santana. A Maria Aparecida, a gente já se conhece, né? Mas a Juliana eu acho que eu nunca encontrei pessoalmente, então um prazer participar do evento, que está reunindo aí pesquisadores do Brasil todo. Muito feliz de estar na mesa junto com o Charles, que é meu colega de graduação. A gente entrou no mesmo ano na USP para estudar clássicas, né? E tá aí com o Rafael também, que nós temos nos encontrado nos últimos anos nos eventos. É sempre muito agradável conversar com o Rafael e participar aí dos debates com ele. Eu tenho alguns slides, eu posso projetar aqui? Tá tudo aberto para mim? Ah, que ótimo, então eu vou projetar aqui. Foi? Foi. Bom, ontem foi, né, o Dia dos Filósofos e deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eu ainda não aprendi direito a mexer nessa nova atualização do Google Meets, então eu quero só ver se eu consigo avançar com o slide nessa tela. Eu tenho que passar para outra, acho que eu tenho que passar para outra ainda, né? Parece que não está avançando, não. Não, né? Tá bom, tá ótimo. Bom, ontem foi, então, o Dia dos Filósofos. Eu estou aqui tendo a honra de abrir o dia, a jornada de literatura, né? O meu texto hoje não vai ser nada muito longo, eu tenho uma exposição breve para fazer. E, como vocês vão ver, eu não tenho um apanhado de ideias sobre tranquilidade em Xenofonte que não forma exatamente um todo coerente, assim, né? São algumas ideias sobre as quais eu tenho pensado nos últimos anos, com as quais eu tenho me deparado, que envolvem tanto a recepção do Xenofonte na modernidade, quanto uma leitura da Ciropédia que seja, digamos, menos favorável à figura do Ciro. E também vou tratar do tema da tranquilidade, acho que de um jeito mais livre, digamos assim, né? Eu vou começar, então, falando, digamos, de um jeito mais leigo, né, de como a gente pode pensar a tranquilidade na literatura, em especial em narrativas, né? E depois vou me ater a uma discussão um pouco mais bem embasada de um conceito, uma concepção de eudaimonia em que a gente pode observar em Xenofonte, e como ela está representada na Ciropédia. Né? Então, deixa eu passar aqui o slide. Bom, como vocês sabem, o Xenofonte, na verdade, acho que estou hoje aqui iniciando o dia para fazer a transição, né? O Xenofonte tem um pé na filosofia, na verdade, alguns críticos vão dizer que ele tem os dois, né? Em que tudo que ele escreveu, a presença do Sócrates pode ser sentida, né? Mas o Xenofonte escreveu muito, né? E a gente tem uma parte da obra dele que é facilmente classificável, então a gente vai olhar para os diálogos socráticos, tem os tratados que ele escreveu, e que sobre equitação, sobre caça, tem as helênicas, que são evidentemente uma obra historiográfica. Mas eu tenho trabalhado nos últimos anos, né, os dois textos que são um pouco mais difíceis de classificar, que são a Ciropédia e a Anábase. Então, a Ciropédia, por exemplo, ora é chamada de
um precursor do romance, né, uma espécie de romance avant-la-lettre, assim, um romance histórico, porque envolve a história, a biografia, né, do Ciro o Grande, aquele que é responsável por erguer o Império Persa, mas de forma muito, muito ficcionalizada. Outros vão dizer que se trata de uma espécie de tratado político em forma narrativa, enquanto a Anábase, ela é ora classificada como um texto historiográfico, mas por se tratar de um tema, de um grupo, né, restrito de homens, o que acontece com eles ao longo do período aí de um ano e meio, às vezes é chamado de memórias também, né? Então, são textos um pouco difíceis de classificar, e o que eles têm em comum é o fato de que eles são duas narrativas, né? Então, é sobre eles que eu vou conversar hoje. Hoje, na verdade, eu quero me concentrar em especial na Ciropédia, né? Mas eu vou falar um pouco sobre a Anábase agora no começo, justamente para pensar aí algumas formas por meio das quais a ideia da tranquilidade pode se configurar num texto literário. A bem da verdade, a Anábase é uma obra em que nós não temos nenhum sinal de tranquilidade. Muito pelo contrário, né? É uma obra inteira de conflitos e problemas. Mas o curioso a respeito da Anábase é que, de alguma forma, a modernidade fabricou ou quis fabricar imagens de tranquilidade a partir dessa obra, né? Duas delas bem reconhecíveis. O que eu quero dizer com isso? Bom, numa narrativa que é a Anábase, que não tem nem final feliz, nem sucesso, não tem representação de paz de espírito, harmonia, nem se dá a impressão de uma missão cumprida, se buscou, talvez por isso mesmo, por essa ausência, né, um desfecho que satisfaz o nosso desejo moderno por algum sentido, né, algum objetivo que a gente consegue atingir no final de um processo. E como é que isso foi feito? Bom, é claro, como eu tinha dito, né, que eu estou pondo aqui de lado a ideia de tranquilidade enquanto um conceito filosófico, e eu estou pensando em meios em que a tranquilidade se mostra numa narrativa, né, e na leitura dessa narrativa. Então, aqui eu estou falando propriamente de recepção, né, e justamente o que uma geração de leitores quis ler na Anábase. Então, de alguma forma, só para ficar mais claro, né? Por exemplo, quando a gente lê a Ilíada e a gente se depara com a história de um herói, o Aquiles, né, que começa a história enraivecido, irado, e no final nós temos esse mesmo personagem, de alguma forma, evoluído no sentido de ter tido um aprendizado pela dor, de ter encontrado alguma espécie de redenção, algum apaziguamento com os homens ao redor dele, né? A gente tem uma sensação de que a gente chegou no final de um ciclo. Na Odisseia, né, essa impressão é enfatizada. A gente começa a história com Odisseu longe de Ítaca, há 20 anos longe de casa, querendo retornar para o seu palácio, e o retorno, né, a possibilidade que ele tem de retomar o lugar social devido dele, né, enquanto líder de Ítaca, enquanto esposo da Penélope, a vingança que toma forma no massacre dos pretendentes, tudo isso acaba dando à narrativa a ideia de que um objetivo, né, o telos, foi cumprido. Ainda que a gente saiba, porque aparece lá no meio do poema, que o Odisseu não fica em Ítaca por muito tempo, né? O Tiresias diz para ele que depois que ele chegar em Ítaca, ele vai ter que viajar de novo para poder apaziguar a ira do Poseidon, que o Poseidon tem contra ele. Então, a gente sabe disso, mesmo assim, a gente, no final da história, tem essa sensação de que tivemos um final feliz, digamos assim. E esse é um padrão, essa é uma estrutura, né, que acabou se tornando predominante. Então, só para dar um último exemplo, essa ideia, né, ela é ressaltada nos romances de amor antigo, né, essa estrutura
organiza de forma acentuada os eventos. Toda a história, né, envolvendo os personagens principais do romance de amor grego, né, especificamente, por exemplo, é de um casal que tem que enfrentar uma série de obstáculos e de superação desses obstáculos, né? E ao longo da narrativa a gente tem uma distância que provoca sofrimento para ambos, né, para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. O desfecho se concretiza no reencontro e essa reunião entre os dois amantes acaba sendo projetada como uma reunião estável, uma reunião eterna, né? Uma reunião tranquila, que vai ser tranquila, eles não vão mais se separar. Como eu tinha dito também, na Anábase a gente não tem nada parecido com isso, né? A narrativa gira em torno de fatos ocorridos com um grupo de cerca de 13 mil soldados, que acabaram ficando conhecidos como o exército dos 10 mil, mas na verdade era um pouquinho mais, eram 13, né? 10 mil soldados gregos mercenários, e um deles, né, em especial, que acaba ocupando aí o foco da narrativa, é o próprio Xenofonte, né? Então, no ano de 401 a.C., o Xenofonte participou, ao lado desses outros soldados gregos mercenários, na campanha do persa Ciro o Jovem, né, que tinha reunido um grande exército com a intenção de tomar o trono do irmão dele, o Artaxerxes II. A gente sabe o que acontece nessa história, né? Pouco depois que começa a Anábase, ocorre a batalha, em que os dois irmãos se enfrentam, o Ciro acaba morto nessa batalha, os gregos se veem sem propósito e sem líder no coração do Império Persa, em Cunaxa, que fica perto de onde hoje é Bagdá, e eles precisam sair dali, né? Eles estão rodeados de inimigos, porque afinal eles estavam tentando matar simplesmente o imperador do reinado persa. Então é uma situação difícil que eles conseguem superar. A gente conhece pela história do Xenofonte. O Xenofonte conta tudo em terceira pessoa, né? Então ele é o autor e digamos assim, o personagem principal da história, mas está narrado em terceira pessoa. Os gregos caminham centenas e centenas de quilômetros, né? E vão enfrentar aí uma série de perigos para conseguir retornar à Grécia. A modernidade elegeu como ápice dessa narrativa o momento, né, em que os gregos, depois de se dirigirem para o norte, né, e de enfrentar uma série de ataques constantes, enfrentar a fome e o inverno terrível na Armênia, quando muitos soldados acabam adoecendo ou morrendo, né, de frio e de fome, eles finalmente conseguem avistar o mar, né, trata-se do Mar Negro. Seu grito se tornou célebre, né, essa é a passagem em que isso acontece. Chegaram ao monte no quinto dia, cujo nome era Tex. Quando os primeiros subiram o monte e avistaram o mar, grande foi o clamor. Então aí cortei um pedaço. Logo ouviram os soldados gritando, mar, o mar, a palavra passando de um para o outro. Então todos começaram a correr, até os soldados da retaguarda, e os animais de carga dispararam, também os cavalos. Quando todos haviam chegado ao topo, começaram a abraçar uns aos outros, os generais, os capitães, em lágrimas. Um pouco porque a Anábase circulou editada em livros didáticos a partir do século XIX para estudantes de grego, quer dizer, era considerado um texto de um grego relativamente simples, tinha uma história que podia ser vista como heróica e de superação, então esse foi um texto escolhido para introduzir, né, a língua grega para os alunos na escola. Mas não dava para ler o texto todo, porque era longo, então escolhia-se só uma parte dele. Então ele circulou editado, e também por causa disso, essa passagem é reconhecida como uma espécie de desfecho, né? O momento em que, por fim, os gregos, após superar inúmeras dificuldades, se veem a salvos e livres de sofrimento. Então, esse seria uma espécie de final feliz, a realização completa de um desejo, algo que se pode demonstrar nas várias vezes em que a cena foi evocada posteriormente como exemplo de missão cumprida, ou pelo menos
numa ironização, né, dessa ideia. O interessante dessa leitura é que, nesse momento, na verdade, nós estamos na metade da narrativa. E, além disso, a passagem nunca recebeu muita atenção na Antiguidade, nem no Renascimento, ou seja, é a modernidade que elege esse momento como um momento especial, né, da Anabase. O que vem na sequência, para os soldados, aliás, não é tranquilidade, mas continuam os problemas, muitos atritos, mais mortes e violência, falta de alimentos. Novamente, o exército é empregado como mercenário, agora por um rei Odrísio, que é uma figura muito mais medíocre do que era o Ciro. E no fim, inclusive, boa parte dos gregos sequer volta para casa, né? Essa ideia de avistar o mar é finalmente um retorno para o lar, né? Finalmente poderemos voltar para a Grécia. E, na verdade, a maioria deles sequer retorna, né? Mas eles voltam a ser empregados agora pelos espartanos, que naquela época estavam já em campanha na Ásia Menor, né? Acontece que toda essa segunda parte da narrativa, que continuam os problemas e os conflitos, de fato, é ofuscada e muitas vezes até ignorada, né, pelos leitores aí que leram a Anábase. E o Xenofonte, né, que tem, então, uma atenção especial na narrativa. Bom, o Xenofonte conta que, no final, ele querendo voltar para a Grécia, antes, ao lado de um grupo de gregos, ele assaltou um nobre persa de nome Asidates e a sua família na cidade de Pérgamo. Ele tomou todos os bens dessa família e, assim, ele obteve recursos em um número que ele não tinha conseguido ganhar até aquele momento. Então, fica claro pela narrativa que parte dos soldados estava ali, participando da campanha, porque tinha a ideia de que talvez pudesse enriquecer participando dessa campanha. O Xenofonte deixa claro que ele não é um desses, mas, sim, esse era um interesse dele também. Não é exatamente um ato heróico, né? E por isso mesmo é um episódio pouco lembrado, talvez, né, nessa história. E é um final que não atende o nosso desejo de closure, assim, né? Talvez fosse para o Xenofonte, né, um final feliz, que representa esse assalto como um ato sancionado pelos deuses. Com o dinheiro que o Xenofonte ganhou nessa emboscada, digamos assim, e, além disso, com o dinheiro que ele tinha obtido com a venda de pessoas que os gregos foram aprisionando, né, na campanha, nesse retorno aí à Ásia Menor, a gente sabe o que o Xenofonte fez, a gente sabe o que ele fez com esse dinheiro, né? Porque anteriormente, na Anábase, ele tinha descrito uma propriedade dele em Silunte, onde ele construiu um altar à deusa Ártemis, à semelhança do seu famoso templo em Éfeso. Eis aí um pouco do que ele diz sobre essa propriedade dele em Silunte, né? Então ele diz lá: o rio Seleno fluía pelo terreno. E em Éfeso, ao lado do templo de Ártemis, também corre um rio Seleno. Em ambos há tanto peixes quanto moluscos. Na propriedade em Silunte também se caçava toda espécie de animais. Bom, aí essa propriedade em Silunte é onde ele foi morar, né, em algum momento. Ele, né, coloquei aí Xenofonte, porque, como eu disse, o Xenofonte narra em terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo. Ele ainda construiu um altar e um templo com dinheiro consagrado, e dali em diante sempre ofereceu um sacrifício à deusa com um dízimo dos frutos da estação gerados naquela terra. E todos os cidadãos, os homens e mulheres da vizinhança, participavam da festa. A deusa oferecia aos que se abrigavam nas tendas cevada, pães, vinho, frutos secos e uma parte tanto dos animais do gado sagrado, sacrificados, quanto das caças. Pois os filhos de Xenofonte, bem como de outros cidadãos, organizavam uma caçada para o festival, a qual podia se juntar quem desejasse, mesmo os adultos. Eles apanhavam os animais não só do terreno sagrado, mas também do Monte Fólua, porcos selvagens, corças e veados. O local está no caminho de Esparta até Olímpia e se situa a cerca de 3,5 km do templo de Zeus em Olímpia. Nesse único terreno sagrado há um prado e montes cobertos de árvores, bons para alimentar porcos, cabras, bois e cavalos, de modo que até os animais de carga das pessoas que iam ao festival podiam ali se regalar. Ao redor do templo
Havia um bosque de árvores cultivadas que davam frutos a cada estação. O templo era como uma pequena reprodução do grande templo em Éfeso, e a imagem da deusa, esculpida em madeira de cipreste, se assemelha à de ouro que está em Éfeso. Bom, então, com o dinheiro que o Xenofonte conseguiu aí, né, receber durante essa campanha na Pérsia, e também por ter depois se associado aos espartanos, ele recebeu essa propriedade, esse terreno, né, em Silunte, e ali, então, construiu esse templo e fazia esse festival anualmente. Talvez não seja de se estranhar que essa propriedade tenha sido imaginada na modernidade, sobretudo pelos ingleses do século XIX, como demonstrou aí o Tim Rhodes, eu estou colocando a referência do texto dele, como uma espécie de refúgio, onde, depois de participar ativamente de muitos eventos e de ter observado um grande número de conflitos entre as cidades gregas, Xenofonte pôde, enfim, ter uma vida de ócio e se dedicar à escrita e a outros hobbies, como a agricultura e a caça, tranquilamente. Xenofonte é muitas vezes chamado de soldado filósofo, e de certa forma, me parece que se imaginou sua vida de soldado como parte de um processo que se conclui no cenário tranquilo de Silunte. Pouco sabemos sobre a datação das obras de Xenofonte, mas acreditamos que a Ciropédia e a Anábase sejam de meados da década de 360 a.C., ou seja, mais ou menos 35 anos depois da época em que ele esteve na Pérsia. Também quase nada sabemos sobre a vida de Xenofonte. Alguns acreditam que, pelas reviravoltas da política grega, ele em algum momento teve que abandonar essa propriedade, que era uma colônia de Esparta quando ele ali se instalou. Outros que talvez em algum momento ele tenha retornado à sua cidade natal, Atenas. São especulações. O que eu queria observar é como leitores mais recentes imaginaram cenários de tranquilidade que podemos, talvez, entender como projeções das suas próprias idealizações. Existe o desejo de se imaginar um final a partir do qual o que veio antes pode ser reavaliado. Ou seja, podemos pensar que todo aquele esforço valeu a pena. Os sofrimentos passam então a fazer sentido. As violências compensam. No caso de Xenofonte, deixo claro, como ator mais do que como vítima. Nesse sentido, tanto a Anábase quanto a Ciropédia, para a qual eu vou passar agora, em alguns casos, tiveram mais apelo quando pareceram desenhar uma trajetória de merecimento. Assim, o fim de ações que causam intranquilidade é obter alguma tranquilidade para si ou para si e para os outros. Forma-se uma narrativa com um telos reconhecível. Se por um lado a Anábase é uma narrativa mais ou menos fidedigna dos eventos acontecidos com Xenofonte, com um exército de soldados gregos contratados por Ciro Jovem, o que talvez explique a ausência de um desfecho satisfatório, na Ciropédia, por sua vez, o Xenofonte parte de acontecimentos históricos para desenvolver uma narrativa bastante ficcionalizada, em que cria alguns personagens que acreditamos não ter existido, e na qual o autor procura representar um governante idealizado, né, é outro Ciro, mas dessa vez é Ciro, o Grande da Pérsia, né, capaz de garantir, foi um governante capaz de garantir a estabilidade do seu império até o final da sua vida, morrendo de velhice. Conforme a gente sabe, pela versão mais conhecida do Heródoto, né, o Ciro Grande teria morrido em campanha contra os Masságetas, não em um momento de paz, rodeado por familiares e amigos, como o Ciro que o Xenofonte imaginou. Nisso, então, a gente pode observar que o Xenofonte quis pensar a representação dos seus personagens na Ciropédia seguindo um propósito seu, né, um propósito dele, mais do que reportar a realidade histórica. Aqui, então, para conversar sobre a Ciropédia, a gente pode conversar de um jeito um pouco menos livre sobre tranquilidade, digamos assim, um pouco mais embasado. A Viviane Gray analisou em um texto de 2013 qual teria sido o entendimento de Xenofonte acerca do conceito de eudaimonia, né?
e chegou a algumas conclusões a partir da representação que ele faz do Sócrates, do qual, né, o Xenofonte foi um discípulo, e da forma como ele depois descreve certos acontecimentos nas suas obras ditas historiográficas. Então, bom, hoje os diálogos socráticos não são parte da minha conversa, né? Eu não estou pensando na representação do Sócrates, mas a obra do Xenofonte, ela precisa ser lida nesse conjunto, né, de textos de gêneros variados que ele escreveu, né? As ideias que estão representadas num texto, elas ecoam e ajudam a entender outros textos. Bom, a gente costuma traduzir eudaimonia como felicidade, né? Essa é a tradução mais comum, eu também traduzo assim na Ciropédia. Mas os termos eudaimonia e felicidade não são correspondentes, né? A eudaimonia tendo a ver também com um jeito virtuoso de viver e as condições em que uma pessoa vive. A Viviane Gray, ela argumenta que o interesse básico do Xenofonte é demonstrar como a eudaimonia de uma pessoa, de um indivíduo, pode ser construída quando ela se empenha pela eudaimonia dos outros, das pessoas que estão ao redor dela. A Gray esclarece exatamente onde estaria, né, essa construção da eudaimonia alheia, porque, na verdade, não se trata de algo altruístico, não é assim porque eu vou fazer pelo outro e aí eu me satisfaço pela felicidade do outro e está tudo bem, né? Não é esse a ideia. Segundo a autora, para o Sócrates do Xenofonte, tem dois ingredientes essenciais para a eudaimonia, que envolvem um conhecimento de si e do outro, né? Então, primeiro, eu preciso ter conhecimento das minhas capacidades morais e técnicas, com o objetivo de que eu saiba do que eu sou capaz de realizar e que eu possa também me aprimorar. E, em segundo lugar, eu também preciso conhecer e conseguir perceber, né, as capacidades morais e técnicas das pessoas com quem eu interajo. E aí o objetivo é que eu possa escolher as melhores pessoas para estarem ao meu redor, né, e me associar a essas pessoas. E ajudá-las, então, a se tornar mais capazes de trazer benefícios para mim. Ou seja, esse aprimoramento dos outros significa promover, né, a felicidade, a eudaimonia dessas pessoas, mas tendo em vista também que elas me ajudarão a construir a minha própria felicidade, a minha própria tranquilidade. Um dos motivos, por exemplo, né, um dos exemplos em que a gente pode ver essa concepção de eudaimonia justificada é o fato de que alguém em posição de liderança, e a liderança é o tema favorito do Xenofonte, né, em todas as obras dele, ou em quase todas as obras dele, a liderança, seja ela uma liderança militar, política ou mesmo doméstica, é o que interessa a ele discutir. Então, uma pessoa que está numa posição de liderança, ou seja, uma pessoa capaz de ajudar outra pessoa a aprimorar suas próprias capacidades, não pode estar tranquila se as pessoas ao seu redor estiverem felizes. De fato, como a gente sabe, né, um governante pode até mesmo se ver em perigo se o povo ou se a elite de um país estiverem felizes. Nesse sentido, a eudaimonia, esse conjunto de ações, né, que para o Xenofonte envolve o conhecimento de si e dos outros, não equivale à tranquilidade, mas é um fator que pode levar a ela. Se eu organizar a situação direitinho para mim e para os outros, talvez eu possa viver tranquilo. Podemos ver essa ideia na representação de alguns personagens que aparecem como importantes aí na narrativa da Ciropédia e que falam de si próprios, né? Eles próprios se declaram pessoas felizes. Então a gente tem um momento em que o rei Creso da Lídia fala de si mesmo como feliz. Temos também um momento em que Feraulas, que é um personagem inventado, diz que ele é um homem muito feliz, ele é um homem persa, pobre, né, que ascende a uma posição de grande confiança do Ciro. E, por fim, o próprio Ciro, né, vai falar de si mesmo como um homem feliz no seu leito de morte. E o que é que constitui uma vida feliz, então, pensando aí a partir do que dessa ideia de eudaimonia que a Viviane Gray verifica no Xenofonte, né?
Ora, essa questão nessa obra em especial, na Ciropédia, ela procura representar o Ciro, né, o Grande, como um líder ideal, pela sua excelência militar, a sua capacidade de conquistar aliados, obediência voluntária e de assegurar a estabilidade política, né? Então, essa é uma ideia que deve ser ponderada a partir da figura dele. A primeira passagem que eu queria ver com vocês, então, é uma versão xenofontiana do famoso episódio do diálogo entre Solon e Creso, né, no Heródoto. O que acontece no Heródoto, né? A gente tem uma conversa entre o Solon, que é esse grande sábio, e o Creso, que é um rei da Lídia, um rei riquíssimo, em que o Creso pergunta para o Solon quem então era o homem mais feliz que ele já havia conhecido, né? Eu vou aqui, não vou contar todo o episódio, né? Mas vou contar só o início dele para a gente poder ter uma noção do que acontece, como isso reflete depois no Xenofonte, né? Bom, o Solon responde que para ele o homem mais feliz que ele já conheceu foi um ateniense chamado Telo, né? Por quê? Foi um homem que teve uma vida sem privações, teve filhos e netos saudáveis e morreu de forma gloriosa sem enfrentar inimigos, não sofreu nenhum revés de fortuna. É um homem comum, né? Um idiotes, aí, como nós diríamos, um cidadão que nunca realizou aí um grande feito, como conquistar um império ou subjugar um outro povo. Ele não era rico, nem famoso, nem poderoso. Fica claro nessa fala do Solon, em Heródoto, né, que ele ressalta para um descontente Creso, orgulhoso do seu próprio poder, a instabilidade da vida humana e o imperativo de se aguardar até a morte de um homem para que seja possível declará-lo feliz. Em Xenofonte, o Solon não se apresenta, né? Ele está ausente. E a conversa que nós temos é entre o Ciro e o Creso. Temos o encontro dos dois personagens quando o Ciro toma a cidade de Sardes e derrota o Creso, né, que nesse momento é representado como o comandante das forças aliadas contra o avanço, né, do Ciro e dos persas. Essa é uma vitória fundamental na ascensão de Ciro, e essa é uma vitória fundamental na ascensão de Ciro a governante do maior império até então conhecido. Em Heródoto, explica-se como Creso havia interpretado mal um oráculo de Apolo, que o alertara que ele destruiria um grande império caso entrasse em campanha contra os persas. Sem perceber que o deus lhe falava do seu próprio império, não de outro, não do império persa. Esse elemento de incompreensão da palavra divina é mantido na Ciropédia, mas Creso aí relata como o oráculo havia lhe indicado que o importante era ter conhecimento de si mesmo. Esse seria o caminho para a felicidade. E como ele falhou em perceber a complexidade dessa tarefa de conhecer a si mesmo, tendo então decidido fazer frente a Ciro, que agora ele percebia era um homem divino, de longa tradição real, e que praticava a virtude desde a infância, ou seja, o Ciro era muito superior a ele. Creso, então, afirma que é Ciro agora quem detém o poder de decidir se ele terá ou não a possibilidade de ainda ter uma vida feliz. O termo que o Xenofonte usa é o daimonia. A resposta que ele ouve é dada após ponderação. O Ciro decide restituir a sua antiga vida ao lado da sua família e com seus servos, mas proíbe que o Creso participe de guerras e de batalhas. A reação que o Creso tem, então, é uma reação curiosa. Mas por Zeus, exclamou Creso, você não tem mais o que refletir sobre a minha felicidade. Posso eu mesmo agora lhe afirmar que se você fizer essas coisas que está me dizendo, também eu levarei a vida que outros homens julgaram ser a mais feliz das existências. Homens com os quais eu próprio estou de acordo. Quem é que possui essa existência abençoada, indagou Ciro. A minha mulher, Ciro, ele respondeu, pois ela compartilha comigo de todos os bens, de todas as mordomias e alegrias, mas nunca tomou parte das preocupações sobre como conseguir essas coisas, fosse em guerra ou em batalha. Como a gente pode entender essa declaração do Creso? Talvez haja duas possibilidades mais claras, né?
Uma é que se trata de uma passagem irônica, e o entendimento do rei Lídio sobre a felicidade é algo a ser visto como tolo e vicioso, a comparação com a mulher sendo apenas misógina. Por outro lado, né, e aí eu estou usando aqui um texto do Lefebvre, o Lefebvre argumenta que, embora a felicidade de Creso seja sem dúvida inferior à de Ciro, ela é apropriada para ele, um homem que se reconhece também inferior em nascimento e em educação. A Gray, no texto dela sobre eudaimonia, defende ainda que o tipo de felicidade vislumbrada por Creso não se contrapõe ao que Xenofonte entende por eudaimonia, e pode ser vista como até mesmo socrática, uma vez que conhecer a si mesmo equivale a conhecer até onde vai a sua própria capacidade. O mais interessante do episódio é que isso não significa que uma pessoa deve almejar sempre mais. No caso de Creso, a tranquilidade residia em almejar menos, isto é, no tamanho da sua própria capacidade. Nem todos podem ser Ciro. Creso parece tranquilo com o próprio futuro, mas não se desligará totalmente da política e, adiante na narrativa, aparece querendo dar conselhos para Ciro. Embora nessa ocasião ele se mostre equivocado, o conselho acaba sendo útil para Ciro. Podemos pensar assim: sua preocupação, mesmo que equivocada, é algo que traz benefícios para Ciro, homem que ele considera seu benfeitor. Ciro mostrava-se generoso com os homens à sua volta, numa generosidade que não era ingênua, mas calculada tanto para atribuir estima e mérito, quanto para assegurar a felicidade e a lealdade das cidades e dos homens sob seu comando. Esse é um episódio em que Ciro pode explicar o que ele próprio entende como eudaimonia, né? Temos aí, então, o que ele diz para o Creso. Aquele que é capaz de obter o máximo de riquezas de forma justa e de fazer uso delas de forma nobre, esse é o homem que eu julgo ser o mais feliz. Veja que é uma concepção de vida feliz bem diferente da de Creso, e a pluralidade de entendimentos, a meu ver, não necessariamente coloca o rei Lídio como alvo de crítica. O desconhecimento de si nesse episódio de Creso ainda está conjugado com um dos homens com quem Creso se associou, e que o convenceram de que ele seria capaz de algo que, na verdade, não tinha como realizar. A queda de Creso acentua também, portanto, a qualidade da liderança de Ciro, que, percebendo suas próprias limitações, entende necessitar de melhores aliados, e por isso trata de tornar felizes e de aprimorar suas capacidades. A eudaimonia de um envolve necessariamente não só o conhecimento de si, mas dos outros, bem como a procura de coisas boas para si e igualmente para os outros. Isso também é o que podemos observar no segundo episódio que nos interessa aqui, aquele que envolve a discussão entre Feraulas, homem de confiança de Ciro, e um jovem da Sácia sobre o que é felicidade para cada um deles. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu estou vendo que já é 10h50, tá? Vou cortar um pedacinho aqui da história. Bom, a gente tem esse diálogo, o Feraulas é um homem persa pobre, né, que está desde o início da campanha ao lado de Ciro, e ele ascende, então, a uma posição de grande confiança do Ciro. Em determinado momento, ele acaba ganhando um cavalo desse jovem da Sácia, que é também um homem pobre, um jovem pobre, né? E aí, depois que ele ganha esse cavalo, ele convida esse jovem da Sácia, que não tem nome, para ir na casa dele. E aí eles têm a seguinte conversa. O jovem Saca diz para ele: nossa, como você é rico, você deve gostar muito mais hoje de ser rico, porque um dia você foi pobre. E o Feraulas diz para ele: não, eu só tenho um problema por causa dessas riquezas. Cada hora alguém me traz um problema a mais, porque eu tenho que ficar administrando, né, esses bens que eu tenho, sendo que antes eu não tinha nada. E aí o Saca então diz para ele qual é a ideia dele de felicidade. Sim, por Zeus, disse o Saca, para mim a felicidade é possuir muito e gastar muito. Pelos deuses, vai responder o Feraulas, né? Por que então você não fica feliz de uma vez e me faz feliz também? Pegue tudo o que eu tenho e use como bem entender. Quanto a mim, não é preciso que você faça nada além de me tratar como um hóspede. Na verdade, gaste ainda menos dinheiro do que você gastaria com um hóspede, pois me basta compartilhar com você o que você tiver. Você está de brincadeira, respondeu Saca. Mas Feraulas jurou que estava falando sério. Depois de terem essa conversa, chegaram a um acordo e passaram à execução.
Um julgava ter se tornado um homem feliz porque estava em posse de muito dinheiro. O outro, por sua vez, julgava-se o mais feliz dos homens porque tinha um administrador que lhe possibilitava ter tempo ocioso para fazer aquilo que lhe dava prazer. Feraula tinha um temperamento amigável e pensava que nada era mais prazeroso ou mais útil do que servir a outras pessoas. O que vemos nessa passagem é Feraula se produzir, ainda que em muito menor escala, a própria concepção de felicidade de Ciro. A riqueza de Feraulas era oriunda da distribuição de excesso de bens realizada por Ciro e que ele justifica na passagem acima que a gente acabou de ler. Se Feraulas emula, ao se livrar do que considerava demasiado, ele emula o Ciro ao se livrar do que considerava demasiado, sendo capaz, além disso, de tornar outra pessoa feliz no processo, é porque sua própria felicidade reside alhures, no prazer de ser útil aos outros, e, em especial, de ser útil a Ciro. A última das cenas da Ciropédia que nos interessa é da morte do próprio Ciro. Antes de falar da sua morte, porém, podemos falar um pouco sobre como Xenofonte representou a tranquilidade na vida do Ciro, não no momento da sua morte. Bem, como já falamos algumas vezes, a narrativa mostra a ascensão de Ciro, de príncipe dos persas, um povo que não tinha relevância política nenhuma, a líder do maior império até então conhecido. O auge dessas conquistas militares é a tomada da cidade da Babilônia, mas esse ainda não é o momento em que Ciro poderá viver tranquilo. Ciro entende que sua situação ali era bastante vulnerável e que se preparava, segundo ele, para viver na mais importante de todas as cidades ilustres, uma cidade que lhe era tão hostil quanto uma cidade pode ser para um homem. Esse também é o momento em que o comportamento de Ciro se torna complicado. Ele toma atitudes para controlar os povos que subjugou, que são chamadas de tirânicas por alguns estudiosos. A solução encontrada por Ciro, inicialmente, é instituir para si uma guarda pessoal, formada por eunucos. Ciro pondera que, por eles não poderem formar família, não teriam laços mais fortes do que aquele com o rei, que era capaz de socorrê-los, honrá-los e torná-los ricos. A guarda pessoal, porém, não é suficiente para Ciro. Ele ordena ainda que 10.000 lanceiros persas permaneçam ao redor do palácio e que lhe acompanhem nas suas saídas. Mais ainda, o fato de que a capital é um lugar perigoso para o imperador é mais uma vez reforçada na sequência. São igualmente estabelecidas guarnições na cidade, mas o Ciro faz com que os próprios babilônios providenciem o salário desses homens, porque a intenção era que eles tivessem a menor quantidade de recursos possível, tornando assim esses homens mais submissos e mais fáceis de controlar. Hoje a gente não tem tempo para discutir, né, essas formas todas em que o comportamento de Ciro se mostra bem menos idealizado do que foi no início. Alguns argumentam que Xenofonte só incluiu elementos da realidade histórica na representação de Ciro, não havendo efeito negativo na sua idealização, nessas medidas que ele toma na Babilônia. De qualquer modo, para justificar uma guarda pessoal tão volumosa, é clara a ênfase dada à hostilidade dos babilônios com um líder que está sendo retratado como ideal, e cujo governo foi tantas vezes caracterizado pela crítica como um que buscava assegurar obediência voluntária. Será mesmo? De qualquer modo, uma vez que determina como garantir a sua segurança e define como será possível administrar e manter estável um império de tão vastas dimensões, não é da riqueza nem do luxo da Babilônia que vemos Ciro desfrutar em tranquilidade, mas de outra coisa. A partir desse momento, os limites do seu império eram Mar Eritreu ao leste, o Ponto Euxino ao norte, Chipre e Egito ao oeste e a Etiópia ao sul. Os extremos desses limites são inabitáveis, um por causa do calor, o outro por causa do frio, o terceiro pela água e o último pela escassez de água. Ele próprio fixou sua residência no centro dos seus domínios e passava cerca de 7 meses durante o inverno na Babilônia, pois essa é uma região quente. Outros 3 meses ele passava em Susa durante a primavera. E no auge do verão, 2 meses em Ecbátana. Ao fazer isso, dizem que ele vivia eternamente no clima fresco da primavera. A riqueza era para Ciro apenas um meio de garantir a felicidade e a eudaimonia dos homens ao seu redor. Desse modo, sua tranquilidade ganha forma em algo singelo.
Veja que é isso que simboliza o fim de sua trajetória como homem que ergueu um grande império. Todo esforço ganha a recompensa do conforto térmico. Ele é senhor de todas essas terras. Hoje, pensando em momento de aquecimento global, o conforto térmico já não é assim algo tão pequeno e singelo, né? Mas falemos da morte de Ciro, já que, afinal, uma máxima grega é que um homem só pode ser considerado feliz depois de ter morrido. O Ciro de Xenofonte tem uma visão, enquanto dorme no palácio, uma visita à sua nativa Pérsia, e compreende que sua morte está próxima. Ao chegar ao fim da vida, lhe é permitido, como postulou Solo, finalmente se declarar, e com justiça, um homem feliz. Ciro afirma que é assim que deve ser lembrado. Ciro, porém, também sente ser necessário tratar, no seu leito de morte, da questão da sucessão do trono. Então ele diz para os seus filhos, né? Ele está conversando, se dirigindo aos 2 filhos. Ele diz para o filho dele, mais velho: então você, Cambises, fique com meu reinado, concedido a você, tanto pelos deuses quanto por mim, na medida em que ele me pertence. Quanto a você, Tanauxares, que é o segundo filho, né? Dou a satrapia da Média, da Armênia e uma terceira da Cadúzia. Ao lhe conceder essa satrapia, julgo que deixo o seu irmão mais velho, maior poder e o título de rei, mas a você deixo uma felicidade mais livre de dores. Não consigo ver que prazer humano lhe será insuficiente, pois você terá à disposição tudo aquilo que acreditamos trazer alegria aos homens. Porém, desejar aquilo que é difícil de realizar, ter muitas preocupações, não poder se sentir tranquilo, por se ver desafiado pelos meus feitos, conspirar e ser alvo de conspiração, essas são coisas que necessariamente acompanharão o rei mais do que a você. Tenho certeza que elas causam tenho certeza de que elas causam muitas perturbações ao contentamento. A essa declaração de Ciro se segue um longo conselho aos 2 filhos para que busquem a união entre si. Na sua fala transparece uma ansiedade com o porvir que torna difícil interpretar esse momento como um de tranquilidade. James Tatton, aliás, afirma que Ciro pressente que o maior perigo para a estabilidade da Pérsia viria da sua própria família. Persa aponta, como consolando seu filho mais jovem, aspectos negativos de ser seu sucessor no trono, os quais dificultariam seu acesso à felicidade, e que o próprio Ciro reconhece não coincidir com uma vida livre de dores. Ele menciona algumas: a ambição, a vontade de sair da sombra do pai. Ciro insistia com a ajuda de amigos fiéis, que o seu filho conseguiria manter o império, e isso deveria começar na relação fraterna, na relação entre os irmãos. Mas não é o que acontece. Adiante, Xenofonte informa que os conflitos entre os 2 irmãos começaram logo após a morte de Ciro e que o império entrou em descenso. É verdade que Ciro se preocupava com os outros e queria o bem comum, mas é também verdade que ele procura assegurar apenas a felicidade daqueles que estão mais próximos dele e são mais capazes de ameaçar a sua tranquilidade. O grosso do povo é percebido, ora como hostil ao seu poder, ora como interessado em agradá-lo. Mas haveria necessidade de tamanha guarda para garantir sua segurança se a grande maioria estivesse satisfeita? Essa questão leva a outras 2. Pode um homem que se assenta no poder e se recusa a cedê-lo ter de fato uma vida tranquila? Ciro talvez demonstre que sim, mas dependendo de uma forte segurança armada. No caso dos eunucos, de homens desprovidos de outras relações humanas significativas, do enfraquecimento dos possíveis opositores e da intimidação do povo. E pode esse homem querer que seu filho mais velho, por questão hereditária, assuma o poder após a sua morte? A angústia evidente que atravessa Ciro no momento da sua morte sugere que essa ambição, uma ambição que ultrapassa o limite da própria vida, foi um empecilho para que Ciro tivesse uma morte tranquila. A maior força da Ciropédia reside nesse retrato ambíguo de Ciro, em que a idealização existe, mas é atravessada por contradições. A representação da vida feliz ganha bastante complexidade nessa narrativa e oferece aos leitores uma perspectiva plural que contempla as diferenças entre as pessoas. É isso, obrigada. Acho que me alonguei um pouco mais do que eu tinha imaginado de início e agradeço a atenção. Obrigado, professora Lúcia. Exposição de fato muito instigante sobre, né, as 2 grandes obras do Xenofonte.
com passagens instigantes para a gente pensar sobre esse tema da tranquilidade. Na sequência, a gente abre para as perguntas, né, logo depois que o professor Gilson Charles dos Santos tiver feito sua apresentação. Então, eu o apresento aqui rapidamente. Ele que é graduado em Letras, Latim e Português pela FEFELESH, né, lá na Universidade de São Paulo, licenciado em Letras pela Faculdade de Educação da USP, mestre e doutor em Letras Clássicas, sempre pela FEFELESH, na Universidade de São Paulo. Ele atua na área do ensino de português como língua estrangeira, em projetos de coordenação internacional Brasil-Peru, além de exercer o cargo de coordenador pedagógico do Centro Cultural Brasil-Peru, vinculado ao setor de cooperação educacional da Embaixada do Brasil. Atualmente é professor adjunto de latim do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília, a UNB. Atuou também como coordenador do Núcleo de Estudos Clássicos Eudoro de Souza, da UNB, no biênio 2018 e 2019. Em 2021, vinculou-se ao programa de pós-graduação em literatura comparada nessa universidade e integra o grupo de pesquisa Rhetor, com o qual contribui com estudos da área de retórica clássica, especificamente da eloquência ciceroniana, integrando ainda o projeto de estudos militares na Antiguidade Clássica desde 2022. Hoje, o professor Gilson vai falar para nós sobre Cum dignitate otium, o ócio como ação política em Cícero. Então, seja bem-vindo, professor Gilson, a palavra é toda sua. Olá, bom dia. Eu peço mil desculpas, estou tentando acionar a minha câmera, eu não sei porque ela não está funcionando, meus caros. Peço mil desculpas, vou ver se eu consigo, enquanto eu vou falando aqui, acionar essa câmera, mas queria começar minha fala agradecendo muitíssimo ao convite generoso da professora Maria Aparecida e da professora Juliana, quem eu tenho o prazer de conhecer, manifestar minha alegria o fato de que, finalmente, né, as universidades do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte do Brasil estão começando a dar as caras, a nos unir. A gente precisa, de fato, da participação de todos nós para fortalecer os clássicos como um todo, né? E agradecer muitíssimo ao professor Rafael e à professora Lúcia pela companhia nesse evento espetacular, cujo sucesso está garantido e pelo qual eu cumprimento já todos os organizadores. E, por fim, queria agradecer também aos presentes, né? São muitas pessoas, tenho o prazer de conhecê-las também. Não quero me alongar muito no assunto, que é, basicamente, tratar do conceito de otium cum dignitate e, em Cícero, investigar como esse conceito é aplicado politicamente. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o meu PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo. Eu realmente não estou conseguindo aqui. Gilson, eu não estou te ouvindo. Eu não sei se é um problema só meu ou dos outros também. Também não estou ouvindo. A câmera voltou, mas aí o som sumiu. A gente está igual os três macacos, né? Cada hora uma coisa. Talvez você possa tentar sair e voltar de novo, Gilson, porque seu microfone não aparece mutado. Enquanto isso, eu faço às vezes de animador de palco. Lúcia, adorei a tradução da Ciropédia, está aqui em cima. Você está com um projeto também de traduzir Anábase ou não? Eu já traduzi, já entreguei para a editora, faz vários meses, mas
sem sinal ainda de que entrou em processo de edição, de preparação. Então, não sei quando é que vai sair, mas já está traduzido, sim. Notícia maravilhosa. Parabéns. Obrigada. Estamos aí aguardando. Vai sair pela Fósforo, não? Ou é outra editora? Não, vai sair pela Penguin dessa vez, né? Ai, que ótimo. Mas eles têm uma fila grande, né, de livros para editar, então eu não sei quando é que eles vão colocar o meu na fila. Acho que já faz, sei lá, uns 6 meses, pelo menos, que eu entreguei. Então, é sempre assim. O processo editorial é sempre longo, né? A gente nunca sabe quando é que vai ficar pronto. Não, mas parabéns, mesmo porque a Penguin, inclusive, tem uma penetração maior, né? Assim, chega a um público mais amplo. Então é ótimo ver o Xenofonte chegando aí ao grande público. Uau! Então, era isso que eu queria, né? Que tivesse... tem uma distribuição maior, né? Os livros não são tão mais baratos, mas eles são um pouco mais baratos. Então, achei que ia ser legal. Voltou, Charles. Ai, maravilha. Colegas, conseguem me ver e me ouvir agora? Sim. Perfeito. Então, sem demoras, eu vou apresentar para vocês aqui o handout. Conseguem vê-lo aqui? Está pequenininho, né? Pronto, conseguem lê-lo? Para mim é possível. É possível? Maravilha. Então, quando eu vou falar desse conceito de ócio em Cícero, talvez eu tenha aqui de estabelecer 3 objetivos para os quais eu acredito que essa minha fala vai contribuir. Primeiro é mostrar que esse conceito de ócio, especificamente o ócio com dignidade, né, o cum dignitate otium, é um conceito reativo, ele é um conceito programático, mas ele também é um conceito prático. Por que eu digo que ele é reativo? Ele é reativo porque ele responde a uma questão específica de caráter pessoal, mas também de caráter político em relação a esse orador. Também dizer que ele é um conceito programático, porque ele pode ser descrito, ele pode ser aplicado a um grupo específico, e também dizer que ele é um conceito prático, porque dele se serve como modelo o próprio Cícero. Então, investigando inicialmente o conceito de ótium, né, que seria a tradução para o latim de tranquilidade, sossego, paz, calma, eu fui investigá-lo em algumas das cartas de Cícero, pressupondo 2 coisas. A primeira é que o gênero epistolar, ele seria, né, e eu acredito que essa imagem recorrente na antiguidade seja conhecida de nós todos, né, de que a epístola, ela seria um retrato de uma pessoa ausente. Então, como um presente em que a caligrafia da pessoa, de uma certa forma, recorda a sua imagem. Então, ela tem algo de pessoal. Mas, ao mesmo tempo, o gênero epistolar, a carta, que é essa minha fonte para a investigação do conceito de ótium, de ócio, né, é também filosófica, no sentido de que pode apresentar conselhos que sejam válidos em termos éticos, de maneira a demonstrar um determinado conhecimento, transmitir esse conhecimento, e, portanto, ter tanto um caráter pedagógico, né, vamos dizer assim, como também, posteriormente, sobretudo no mundo cristão, um caráter propedêutico, um caráter doutrinário. Né? Então, os conceitos que eu vejo de ótium nas epístolas de Cícero são basicamente esses. O primeiro é o de tempo livre. Então, aqui eu tenho vários excertos disso. Eu chamo a atenção, por exemplo, a esse último que aparece aqui nas cartas a Ático, em que Cícero diz assim: e assim abracei o ócio, né, sum complexus ótium, como se não pudesse me separar dele, e por isso me deleito com os livros. Então, existe uma vertente, um pensamento, uma possibilidade de definição de ócio que dá conta desse momento em que o indivíduo, né, está
livre, dispensado do trabalho braçal, trabalho útil ou mesmo dos negócios públicos, e pode se dedicar, por exemplo, à leitura, ao cultivo de si mesmo. O segundo conceito de ócio, e esse assim é mais abrangente, é o conceito de paz. Eu também vejo em alguns trechos de Cícero a possibilidade de compreensão desse termo dessa maneira. Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, em Ático 2.1, em que Cícero diz: esperamos haver ócio na Gália, ou seja, haver paz, né? E aqui, em Ático 15.2, não temem menos o ócio do que nós as armas. Há uma terceira possibilidade de conceito, de tradução do termo ótium, né, de entendimento do termo ótium como vida privada. E aí, nesse sentido, etimologicamente, né, o contrário do negótium, né, da vida pública. Diz Cícero lá nas cartas a Ático 1.17. Certa ambição me levou à devoção à carreira pública, já outra razão, de forma alguma condenável, te levou ao honesto ócio. Há um significado político em relação a honesto, sobre o qual espero poder dissertar aqui nessa fala, mas basicamente aqui a gente tem a palavra ócio como contraposta a studium honorum, né, aos honorum, às honras, né, à carreira pública. E há um último conceito de ótium, que seria o de afastamento da vida pública, ou, se vocês preferirem, né, o conceito de ótium como um exílio voluntário. Aqui eu tenho dois exemplos disso. Diz Cícero, lá na carta Ático 9.2, tu dizes isto: requerirás da parte de César que te seja permitido ausentar-se e ficar ocioso, ou seja, retirar-se da vida pública, né, exilar-se de uma certa forma, né, por autoexilar-se, digamos assim, né, retirar-se da vida pública para fazer alguma outra coisa, voluntariamente. E outro exemplo em que Cícero diz, lá em Ático 14:22. De fato, meu discípulo que hoje vai jantar comigo admira bastante aquele que nosso querido Bruto eliminou. Nós já sabemos, o ano da carta é 44, né? Que esse querido Bruno eliminou é Júlio César. Né? E se querem saber, percebi claramente, temem o ócio, né? Temem serem afastados da vida pública, e podem ser, aí, inclusive, a noção de serem punidos. Bem, nessas 4 acepções aqui de ótium que eu encontrei, eu chamo a atenção para a data, né? A gente tem ócio como tempo livre, sendo explorado esse conceito entre os anos 68 e 59. Então, 68 a 59 é o período de, vamos dizer, em termos de atuação política ciceroniana, né, um momento de maior destaque, porque ele precede, é um momento em que ele consolida a sua carreira como orador, como homem público, chega ao consulado e infelizmente, posteriormente a isso, passa por umas poucas agruras que começam exatamente aqui nesse ano de 59. A mesma coisa pode ser dita em relação à noção de ótium como paz, embora a gente chegue aqui até o ano 44, que é, afinal de contas, o ano importante do assassinato de Júlio César. O ótium como o oposto de negótium aparece nessa carta, que é do ano 61, já posterior ao consulado dele, e o ótium como afastamento da vida pública aparece em 2 momentos cruciais, não só da vida de Cícero, mas também da política romana, que é o ano 49, início da Guerra Civil entre César e Pompeu, e o ano 44, sobre o qual eu já comentei, que é o ano do assassinato de Júlio César.
explicar, inclusive, por que aqui eu estou me servindo não mais de uma carta, de uma epístola, mas de um discurso judicial. Então, se vocês me permitirem, eu vou começar a leitura agora, dizendo o seguinte: são muitos os obstáculos na definição da expressão latina cum dignitate otium. Primeiro, porque Cícero aplica a um grupo de pessoas bastante restrito. Segundo, porque essa aplicação depende de critérios que hoje diríamos subjetivos. Afinal, delimitar o significado da expressão exige uma digressão sobre as ideias ciceronianas de bom e mau cidadão. Terceiro, porque o conceito cum dignitate otium é reativo, produto da avaliação que Cícero faz dos envolvidos no processo de seu exílio. Explico. Cícero, cônsul em 63, debela uma rebelião, um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, famosa, liderada por Lúcio Sérgio Catilina, e ao final desse processo, que gera um conflito quase civil, esse líder dessa conjuração e vários dos envolvidos são assassinados. No entanto, como cidadãos romanos, eles deveriam passar pelo processo de julgamento e deveria haver outras instâncias que deveriam decidir qual a punição que se caberia a eles, no máximo exílio, por exemplo. Então, uma vez mortos, a decisão foi tomada como atitude ciceroniana, pessoal, e a partir de 59, ex-aliados de Catilina decidem aprovar uma lei pelo exílio de Cícero. Ele sai da cidade, ele sai de Roma antes da aprovação dessa lei e se ausenta durante todo o ano, uma parte do ano 58 e boa parte do ano 57, quando ele retorna por ação dos senadores, de alguns senadores. Então, um ano depois, acontece o julgamento, a condenação, perdão, o processo contra Públio Céstio, que é um desses homens que fazem com que Cícero retorna, e ele pronuncia um longo discurso, Procéstio, talvez um dos maiores discursos dele, em termos de extensão, em que ele vai recuperar, vai dar uma versão pessoal desse exílio e vai definir esse otium cum dignitate como um programa político. Né? Bem, tais dificuldades em relação à definição de cum dignitate otium podem ser depreendidas do único texto que Cícero dedica ao assunto, o excurso sobre optimates e populares, presente na defesa de Céstio, caracterizada como um discurso pertencente ao gênero judiciário, e dirigida a juízes que, na sua vida pública, testemunharam o processo de exílio e regresso do orador. Quer dizer, a audiência para quem ele está falando é basicamente composta pelas mesmas pessoas que viram tanto ele sair quanto voltar. Nesse discurso, Cícero substitui a argumentação pela narração dos acontecimentos que envolveram o seu exílio e faz o elogio daqueles que o defenderam em sua ausência, procedimento técnico que serve tanto para a defesa do réu quanto para a comoção daqueles juízes que eventualmente poderiam condená-lo. Assim, os aliados do orador, entre os quais o próprio Céstio, a quem o discurso é dirigido, cuja defesa se ocupa esse discurso, são representados em tom suave, se quisermos aqui lembrar que em processos judiciais o normal é o advogado ressaltar as qualidades do seu cliente, e a causa particular do orador é amplificada diante da provável culpabilidade do réu. O pretexto para o excurso, esse excurso que vocês estão vendo aqui no handout, é a alegação de Públio Vatínio, testemunha de acusação no processo contra Céstio, de que a causa de Céstio e a de Públio Tituânio Milão, que a gente sobre o qual vou falar daqui a pouco, representassem um ataque de um grupo contra Públio Clódio Pulcro, que é o responsável pela acusação, que Vatínio chama de grupo de optimates. Aparece aqui essa expressão, natio optimatium. Ele fala assim, quam tu natione mapelaste. Ele está falando aqui com essa figura de Públio Vatínio. Nationem grupo, um grupo de optimates. Interessado em fortalecer a reputação de si próprio, do réu e de boa parte dos juízes,
Cícero aproveita a afirmação do adversário para explicar seu entendimento do problema e propor um programa de atuação política para optimates e populares sob a forma de cartilha para a juventude. Cícero, então, começa o discurso definindo optimates, como aqui estamos vendo, né? Todos aqueles que não são maldosos, nem ímprobos, nem furiosos por natureza, e nem detidos por males domésticos. O adjetivo ímprobos, por exemplo, é empregado nos discursos que Cícero faz quando de seu retorno, né, os chamados discursos post-reditum, referindo-se aos cônsules Aulo Gabínio e Pisão Cesonino e aos demais homens públicos que se omitiram no processo do exílio ou o defenderam na posição de inimigos de Cícero. Já o termo furioso, né, furiosos, é empregado com relação ao próprio Públio Cláudio Pulcro, a par do sinônimo scleratus, para indicar a loucura e o excesso de fúria, tal como sugeridos numa passagem de um discurso de 56, um ano depois desse processo, chamado as respostas, não, perdão, é da mesma época, 56. São as respostas dos arúspices, em que o Cícero diz assim: Vossa Excelência, ele está se referindo a Cláudio, quando diz palavras raivosas, né, furialis voces, nas assembleias populares, quando destrói os domicílios de concidadãos, quando expulsa do fórum homens excelentes a pedradas, quando arremessa tochas contra os telhados vizinhos, quando incendeia templos sagrados, quando subleva escravos, quando tumultua cerimônias sagradas e competições, quando não distingue quem é a esposa e quem é a irmã, quando não entende em que leito recosta-se, então endoidece, então desatina, né, fúris, então padece a única punição reservada pelos deuses imortais à perversidade humana, né, a scelere hominum. O trecho parece indicar ainda que a expressão estar detido por males domésticos, essa que aparece aqui, né, no nosso excerto, também pode estar relacionada a Cláudio. Mas na medida em que esse, não raras vezes, foi acusado de incesto por Cícero, né? Mas o conceito não se restringe ao inimigo do orador. Ao plural impedite, de fato, põe-se outro plural com o qual Cícero delimita o alcance da definição de optimate. Trata-se dos homens íntegros, sãos e bem resolvidos quanto às questões individuais. A contraposição está manifesta. Optimate são os integri, sani e bene de rebus domesticis constituti. E os que não são optimates são nocentes, furiosi e males domestici impediti. Em termos práticos, Cícero denomina de optimates os homens públicos que, em seu entender, defendem tudo aquilo que respondem aos interesses da comunidade. Diz ele, todos os optimates, lá no processo mesmo, né, são tidos como homens excelsos e protetores da cidade. Estes, no entanto, são os fundamentos de uma boa reputação pessoal. Estes são os membros. Estes são os elementos a serem defendidos pelos líderes, inclusive a custo da própria vida. Os deveres religiosos, os auspícios, os poderes dos magistrados, a autoridade do Senado, as leis, os costumes dos antepassados, os tribunais, a jurisdição, a boa-fé, os poderes provinciais, os aliados, o louvor de nosso poderio, os assuntos militares e o erário público. Acho aqui, estabelecendo um diálogo com o que a Lúcia apresentou na fala dela, quando Cícero trata de diferenciar optimates e populares, no fundo ele está entendendo que o otium cum dignitate é algo que nobilita e que só se nobilita se um grupo, se várias pessoas o exercem, né? Então o meu otium cum dignitate de uma certa forma responde e ele só pode ser caracterizado como tal na medida em que outros também desfrutam dele, né? De uma certa forma a essa equivalência, e que se aplica perfeitamente à vida pública. Essa lista, é de se notar, não elenca funções propriamente militares.
de modo que é possível depreender que optimate é o qualificativo do cidadão romano em função civil ou que participa da vida pública sem necessidade de empunhar as armas. Preenchido esse requisito, a situação do optimate é justamente a do ócio com boa reputação, né? Com dignitate otium, uma expressão que assume uma dimensão política e outra particular. Em termos muito gerais, né, a palavra dignitas é uma forma de distinção social a par da glória em latim, do louvor, laus, e da autoridade, auctoritas. E como tal compõe a honra existimatio do indivíduo. É resultado da apreciação moral que os demais membros da comunidade fazem do protagonismo desse indivíduo na esfera pública. Por seu caráter fluido, deve ser reforçada, encenada e, em casos extremos, defendido contra a inveja, né, invidia, contra a inveja alheia, de maneira que pode ser compreendida como uma forma de apresentação do homem público romano, dado que lhe confere status social. É a dignitas, mas não apenas ela, que habilita o optimate a conduzir os negócios públicos e apresentar-se como líder de governo. Atenção para a tradução disso em latim, a palavra é princeps. A dimensão moral do conceito de dignitas aparece representada no gênero epistolar não apenas pelas relações entre os envolvidos na relação discursiva, mas, sobretudo, pela finalidade da mensagem. Em cartas de aconselhamento, por exemplo, é necessário considerar a dignitas do destinatário para evitar que o conselho promova ações equívocas ou que levem a descrédito. Ademais, no aconselhamento de indivíduos de posição social superior à do emissor da carta, o mais recomendado é sempre apelar para o que é mais correto e mais útil do ponto de vista moral. Já em correspondências diárias, a dignitas pode ser evocada com a menção à produção literária de algum dos envolvidos na situação discursiva, a homenagem recebida em monumentos e construções, aos assentos ocupados por determinados indivíduos nos jogos, festivais, tribunais, teatros, às relações estabelecidas entre esses indivíduos com seus clientes e amigos próximos e aos vínculos familiares ancestrais. Por fim, a dignitas implica o uso de fórmulas de polidez, espelhadas inclusive na formalidade da linguagem, no cabeçalho da carta, no qual a praxe é elencar o nome e a função pública desempenhada pelo emissor e pelo receptor da mensagem. Quanto mais informações nesse sentido, maior é a formalidade da carta e maior o cuidado para não ferir a dignitas de nenhuma das partes. Com isso, é óbvio que dignitas é um qualificativo próprio do aristocrata e está vinculado ao optimate na caracterização da forma de governo aristocrática que Cícero reproduz a partir de um conceito de Políbio. Lúcia pode falar muito melhor dele do que eu, né? Mas é um historiador do período helenístico grego que descreve no 6º livro da sua história o processo de formação e destruição dos estados, né? O processo de anaciclose. Nesse sentido, graças a dignitas que o optimate seria um aristocrata virtuoso, né? Ele comporia o elemento virtuoso da composição de estados, cujo exercício da virtude lhe confere precedência na administração pública, em conformidade com a forma que adota a República Romana. Com efeito, a virtude como exercício prático constitui o elemento essencial da definição ciceroniana de homem público. Cícero retoma a oposição entre a vida contemplativa e a vida prática e, a partir daí, procura demonstrar a superioridade do político em relação ao filósofo, já que o político deve exercer a virtude principalmente nos assuntos da República. Enquanto o filósofo trata em âmbito teórico da justiça e da honestidade, o homem público necessariamente as confirma ao atuar na proclamação e na observação das leis, regulando a vida social tanto por elas quanto pelos costumes. Deste modo, a virtude se torna fundamental para a existência da República, pois modera os interesses dos homens a partir da prática da justiça e do consenso quanto ao bem comum, e impede o desacordo que leva tanto à arbitrariedade do autocrata quanto ao desregramento da multidão. Concebendo como natural o consenso entre os seres humanos e o acordo voluntário entre os diferentes grupos sociais que compõem a comunidade,
conceito esse de concordia ordinum, a organização política também poderia confundir o consenso e a colaboração de todos com a hegemonia de grupos específicos, tornando indispensável a existência de homens públicos que atuassem na mediação dos interesses divergentes de cada grupo. Não por acaso a República Romana, para Cícero, constitui uma forma de organização social em que um elemento real, né, os cônsules, governa com a aristocracia, os senadores, né, esses optimates, cujos membros ocupam uma posição eminente, e também com o povo em geral, também ele responsável por decisões específicas, numa unidade comparada à união entre corpo e alma. Com isso, a melhor república é aquela que se assemelha a um só homem, sendo ele virtuoso, também virtuosa será a república. A virtude exercida nos assuntos de interesse público e a sabedoria que permite a escolha do bem comum são os atributos de um tipo específico de homem público que Cícero destaca por sua ação moderadora. É o princeps, ou o primeiro cidadão, né, o líder do governo, que já associamos ao optimate. O termo assume diversos significados na obra ciceroniana. No De Oratore, por exemplo, príncipes são os que se sobressaem como generais, juristas e filósofos, até porque esse é o significado etimológico de princeps. Princeps é o primeiro, né? Contudo, o termo, igualmente, denomina aqueles que se sobressaem na eloquência. Assim, princeps não é apenas aquele que possui liderança nas iniciativas públicas, mas também aquele que exercita, por meio do pensar e do bem falar, a sua sapientia, consubstanciando o modelo de vir bonus dicendi peritus. Nesse sentido, a expressão cum dignitate otium pode ser compreendida como uma prerrogativa do optimate, cuja virtude é reconhecida pelos demais na administração pública. Como a gente vê aqui no excerto, ele diz assim: mas quanto há entre estes, o total, se me perguntam, é incalculável, são os proeminentes nas decisões públicas, são os que lhe seguem a conduta, são os homens das mais altas ordens, aos quais o Senado se abre, são os romanos das cidades aliadas e do campo, são os homens de negócios, estão também entre os optimates os libertos. Né? Cícero os reconhece como um timoneiro da República, aparece aqui em 45-98, no discurso de Seste, um pouquinho adiante desse excerto, né, o rei pública é gubernatores, em consideração tanto a sua posição como princeps, como pela própria pela própria forma de organização social, que não poderia se sustentar sem a sua ação moderadora. Como consequência disso, a dimensão pública do ócio com boa reputação reside no reconhecimento público da virtude do indivíduo. Diz Cícero. Sendo assim, o que foi indicado para esses timoneiros da República, aqui, e a que devem atentar e para onde dirigir o seu curso. Sendo assim, o que está proposto a esses timoneiros da República que devam atentar e para onde dirigir o seu curso? Aquilo que é prestantíssimo e maximamente desejável a todos os sãos, bons e felizes, o ócio com boa reputação. Assim, o vínculo entre ótium e dignitas é construído à medida que a opção pela prática, né, conveniente à política, exige do indivíduo a satisfação dos mesmos critérios que caracterizam o ótimo do filósofo, idealmente afastado da vida pública. Ser virtuoso, portanto, significa aderir à tese de que a excelência moral deve estar vinculada à política, o que representaria a superação da ideia de sociedade natural em benefício da comunidade politicamente organizada. Sendo assim, cum dignitate otium constitui uma forma de ação política tomada em outro sentido. É alimentada pelo indivíduo, mas incide sobre o coletivo. Acho que aqui eu consigo fechar o diálogo com o trabalho da Lúcia sobre Xenofonte. Por outro lado, sua dimensão particular se revela pelo isolamento, né, que é o ótium, né, esse momento de retiro, né, em que o indivíduo é levado a se apropriar de outras ferramentas para intervir politicamente.
Cícero, por exemplo, compõe um poema sobre o seu consulado e elabora o De Oratore como forma de fazer política por outros meios. É possível dizer, no entanto, que o Cum Dignitate Otium se afasta da noção de ócio criativo, pois seu maior atributo é impedir gestos que levem à sublevação e ao tumulto. E aqui está a chave para a interpretação da censura que o orador faz a seus aliados, que não atuaram com veemência quando dos distúrbios que levaram ao seu exílio. Diz Cícero: não sei como os cidadãos de valor tardam, isso está no Procéstio, tendo negligenciado os inícios dos tumultos, enfim são levados a agir somente por necessidade, quando não pela lentidão e pela lerdeza, ao passo que pretendem reter o ócio, mesmo que sem a boa reputação. E aí acabam perdendo uma e outra coisa, né? Diz Cícero aqui no Procéstio. Como exemplo de homem público que não se furtou à natureza do optimate, Cícero menciona Marco Emílio Scauro, um dos assassinos de Caio Graco, e que foi o promotor do julgamento de Quinto Vário Sérvio Híbrida, acusado de lesa majestade. Mirando o passado, Cícero pretende amplificar a própria causa, que é a de um ex-desterrado, com a imagem pública arranhada por um processo difícil e arrastado de saída e de regresso, em que a ajuda dos aliados se mostrou essencial, mas tardia e inconsistente. Ao descrever o optimate e habilitá-lo a fruir do cum dignitate otium, Cícero acaba chamando a atenção para algo que faltava tanto aos seus inimigos pessoais quanto aos seus aliados políticos: o esforço articulado de uma ação conjunta apoiada em princípios morais que acabassem por solidificar o tecido social. A depender da acusação de Públio Vatínio, o orador não foi o único que percebeu isso. E daí o motivo pelo qual ele constrói esse discurso sobre optimates populares, caracterizando o optimate como esse que pode fluir do otium cum dignitate. Eu chamo a atenção para o fato de que em 54, são 2 anos depois do processo contra Céstio, Cícero, numa das cartas ad familiares, né, vai se mostrar como um exemplo dessa figura que vai usufruir do ócio com boa reputação. O trecho é um pouco longo, se vocês me permitirem, eu vou ler, diz assim: esses foram os motivos que me levaram a defender cada uma dessas causas e qual é o papel que devo assumir no que diz respeito à República. O que eu gostaria que você soubesse é que meu sentimento seria inabalável caso tudo estivesse preparado e disponível para mim. Não achava que eu podia lutar contra forças tão grandes, nem que podia destruir, mesmo se fosse possível, ou apoiar a supremacia dos cidadãos mais poderosos, já que tudo convergiu para uma só opinião e as aspirações dos homens de valor mudaram. E sim que eu devia me adaptar aos tempos. O que Cícero aqui se refere? Durante o período de exílio dele, a situação política romana, né, basicamente girou ao redor dessas 3 figuras: Pompeu, César e Crasso. A gente chama essa aliança entre esses 3 poderosos de primeiro triunvirato. Historicamente a gente sabe esse conceito, né? Mas basicamente ele é caracterizado, além de laços pessoais que são travados entre esses 3, por divisão, por partilha das províncias que vão ser administradas. E esse período é o período em que Júlio César solicita a prorrogação de seu consulado nas Gálias, o motivo a gente já sabe, né, qual por mais 5 anos. Cícero é obrigado, é constrangido a defendê-lo, o discurso sobre as províncias consulares trata disso, mas é meio a contragosto, né? Então, muito em função disso, assim, é isso que Cícero diz, né? Eu devo me adaptar aos tempos e apoiar a supremacia dos cidadãos mais poderosos, já que tudo convergiu para uma só opinião e as aspirações dos homens de valor mudaram. Bem, sigo a leitura. A persistência numa só opinião nunca foi admirada pelos grandes líderes na administração pública. Na navegação é prova de habilidade ceder à tempestade, mesmo se você não consegue alcançar o porto, pois mudando a direção das velas, é possível você se aproximar dele. Falta de inteligência é manter, em meio ao perigo, a mesma rota que você havia começado antes.
Mas depois de alterá-la, é possível chegar ao destino desejado. Da mesma forma, considerando que o ócio com boa reputação, né, de novo aqui, cum dignitate otium, devia ser recomendado a todos nós na administração pública, algo que eu tenho dito com muita frequência, nem sempre devemos dizer, mas sim esperar a mesma coisa. Então, vocês vejam aqui que esse conceito de cum dignitate otium, ele tem essa dimensão individual, pessoal, porque, afinal de contas, recupera todos esses significados que eu procurei mostrar na primeira parte da minha fala, mas também tem um programa de ação política envolvido, relativo ao papel desempenhado a esses optimates, ao próprio conceito ciceroniano de formação da República e as questões de seu tempo relativas tanto ao seu exílio quanto ao fato de que, quando ele retorna, né, o seu poder, a sua influência, a sua dignitas ou a sua existimato estão em sério risco, dada a conjuntura que favorece esses três homens, Pompeu, Crasso e César. É isso, então, espero não ter me alongado muito. Obrigado, professor Charles. A exposição foi muito interessante, né? No modo como acompanhou aí esses usos do ótium no contexto específico da vida de Cícero, propõe inclusive uma espécie de panorama histórico desse contexto, então fascinante, muito obrigado mesmo. E agora a gente abre para as perguntas, né? Nós somos mais de 50 pessoas presentes, então um público vastíssimo, e acho que as questões estão aí, fica aberto caso alguém queira começar a colocar questões. Pode colocar por escrito também, se alguém tiver interesse. O Rafael Batista diz, muito obrigado pelas falas. Gostaria de perguntar ao professor Gilson se ele já leu De Ótio do Sêneca. Parece que Sêneca pensa nesse sentido 4 do ócio de Cícero, quando escreve esse texto. Então, Charles. Posso responder direto já? Fico agradecido, Rafael, pela questão. De fato, assim, existe uma relação, o bastidor dessa relação que a gente pode estabelecer entre o conceito de Ótimo e Cícero em Sêneca é o fato de que Cícero é um neo-acadêmico que em alguns momentos, eu posso chamar, por exemplo, a atenção para o tratado sobre os fins, sobre de finibus, né, sobre os fins dos bens e dos males. Ele tem ressalvas em relação ao estoicismo, mas ele reconhece que a contribuição estoica para a vida pública romana poderia se dar no fato de que o ócio estabelece um procedimento que condiz com esse homem que ocupa a vida pública, né? Acho que, posteriormente, é algo bastante disseminado. A ideia de que, por exemplo, no momento em que o senador deixa a vida pública, a carreira pública, o que ele vai fazer? Ele vai escrever história, né? Então, qual é o sentido disso? O sentido disso é que o ótium, né, ele é uma forma de participação política. Então, o estoicismo meio que considera a vida pública, ainda que não diretamente vinculada à carreira pública, mas a vida pública como algo social importante na medida em que condicionado pela própria natureza, né? O homem é um ser social, portanto a política é algo conveniente de acordo com a natureza. E aí estabelece-se esse diálogo, né? Então, não sei se Sêneca terá lido Cícero, mas eles têm esses pontos de convergência na medida em que eles entendem o estoicismo como uma forma de ação política. Perfeito, professor Charles. O professor Roberto Antônio levantou a mão. Fica à vontade para fazer a pergunta. É um comentário para a Lúcia, sobretudo na parte que você fala sobre a anábase, né? É um comentário buscando estabelecer assim, uma conexão com a leitura contemporânea, né? E eu achei muito curioso quando você apresentou aquele trecho em que o Xenofonte
se eu entendi bem, ele assalta, né, uma família, né, e isso não é considerado um ato heróico, mas a partir disso ele, digamos assim, chega num estado da vida dele em que ele pode desfrutar de um determinado ócio, né, de uma determinada... acho que você falou assim, a casa como um refúgio, né? Não houve como eu não fazer aqui uma, uma intertextualidade, né, com o grande personagem contemporâneo, que é o Riobaldo do Grande Sertão Veredas, né? Ele também se assemelha muito com essa figura do soldado filósofo, no caso era um jagunço, filósofo na perspectiva da gente considerar a filosofia que Riobaldo realiza como uma filosofia espontânea. E ele diz, em uma passagem muito curiosa, que é uma frase assim, quem mói no áspero não fantaseia, né? Ou seja, quem mói no áspero não tem tempo de fantasiar. E ele diz que em determinado momento, quando ele já é um jagunço, aliás, é um ex-jagunço, um fazendeiro bem-sucedido, na fazenda que ele herdou do padrinho dele, Celorico Mendes, ele pode desfrutar, como ele mesmo diz, agora que eu estou de range rede, me inventei nessa ideia, me inventei nessa perspectiva de especular ideia, né? Então, me pareceu muito próximo, né, dessa narrativa, né, do Xenofonte, posto que, embora ele escreva na terceira pessoa, ele está tratando de si mesmo. E no caso do Riobaldo, não, é em primeira pessoa, né? Mas eu achei muito curioso isso, né? Eu fiquei a pensar nisso, não é impossível, porque o Rosa era um grande leitor dos clássicos, foi um grande leitor dos clássicos, né? De que, quem sabe, talvez houvesse aqui uma inspiração, né, nessa passagem aqui, né, do Xenofonte. Eu achei muito, muito curiosa. As proximidades, as semelhanças são muito grandes. A questão do ócio, a casa como refúgio, né, esse lugar, esse espaço em que ele encontra um interlocutor invisível com quem ele pode conversar e falar da sua longa trajetória, né, falar sobre a sua história, e, de certa forma, dar um sentido para ela, né, para sua própria vivência. É o comentário, Lúcia, eu gostei muito da sua apresentação, achei bacana essa ideia, né, de que Anábase, não sei se Anábase, acho que foi Anábase, ou foi Seropédia, acho que foi Anábase mesmo, como um romance avant la lettre, né, essa ideia de que, veja, nos clássicos, né, uma coisa que eu também acredito muito, eu participei de grupo de estudo com a Juliana, né, o Mimesis, em que a gente discutia essas questões, né, de que esse nascedouro, essa perspectiva de elementos, né, que a gente encontra na nossa literatura contemporânea já lá, né, nessa matriz ali clássica. E parabenizar por essa ótima exposição, tanto sua quanto do Charles, né, mas é um comentário mesmo, não é uma pergunta. Tá? Muito obrigado. Eu é que agradeço, Roberto, né, pelo comentário. Eu achei ótimo que você tenha trazido essa referência, né, do Guimarães, porque, como o Rafael lá comentou no início, né, da minha apresentação, eu tenho pensado essa presença do Xenofonte na literatura brasileira, que não é muito evidente, assim, né, em alguns momentos foi, assim, muito claro, estamos nos referindo ao Xenofonte, mas na nossa literatura não é uma coisa tão fácil, né, de perceber. E aí, claro, em algum momento eu gostaria de dar uma olhada no Guimarães Rosa para pensar, né, o que é que a gente poderia ter ali. Consigo imaginar também que o Rosa tenha lido, né, essas obras mais conhecidas do Xenofonte, com certeza. Então, eu fico contente com esse comentário, vou deixar anotado, e eu tenho comentado muito com as pessoas que têm trabalhado com recepção clássica no Brasil, como são essas observações que são feitas nessas ocasiões, assim, que acabam acendendo uma ideia, né, para pensar a recepção clássica no Brasil. Então, fico agradecida também. O interessante que eu acho dessa passagem específica do Xenofonte é que não me parece que ele próprio apresente
esse local, né, que ele ganha dos espartanos, essa propriedade em Silunte, como esse refúgio num lugar onde ele pode finalmente se dedicar a escrever sobre o que aconteceu com ele, e escrever sobre o Sócrates e tudo mais. Mas que quem leu Xenofonte imaginou isso, né? A gente tem um histórico aí de alguns séculos em que essa imaginação, essa ideia foi construída até que ela se cristaliza, né? Então a gente tem esse processo mesmo em que a gente consegue ver um texto assumindo outros sentidos com o tempo, né? A partir da intervenção dos leitores. Então agradeço de novo pelo comentário e vou dar uma pensada em algum momento, com certeza, sobre isso. Ótimo, obrigado pelas trocas. Eu, inclusive, reforço, né, essa impressão do Roberto. Acho que, lendo a Anábase, eu li a Anábase depois de ter lido o Grande Sertão, os ecos são impressionantes mesmo, assim, né, na própria concepção da aventura jagunça, por assim dizer, ele sertão afora, tem passagens que lembram muito, né, os horrores que o Xenofonte e os colegas dele tanto presenciaram quanto tiveram que perpetrar. Então, eu acho que é legal investigar isso, sim. A Renata levantou a mão, por favor, Renata. Bom dia, tudo bom, gente? Me ouvem bem? Que prazer ouvir vocês dois hoje de manhã, além de queridos amigos, pessoas assim que pensam, né, o trabalho que a gente faz. Estou muito feliz, muito satisfeita. Queria aqui talvez colaborar um pouquinho, né, com a discussão sobre o ócio, porque eu traduzi já faz uns anozinhos para a editora Vozes sobre a brevidade da vida e sobre o ócio, né? Que é um diálogo sobre o ócio, é um diálogo fragmentar, né? Assim, ele não tem o começo, a gente não tem o começo dele, mas dá para entender toda a argumentação do Sêneca. Mas, por incrível que pareça, assim, eu fui fazer uma busca aqui no meu arquivo digital, porque eu lembrava que eu tinha escrito sobre, né, o ócio com dignidade. Aí eu fui buscar a nota, já tinha um tempinho. E aí, por incrível que pareça, é o seguinte, que, na verdade, está sobre a brevidade da vida esse trecho. Os dois diálogos, né, filosóficos do Sêneca, eles têm um caráter de gestão do tempo, né? Até eu dei um subtítulo assim, nessa pequeníssima edição ali para Vozes, que é aquela coleçãozinha de bolso que eles publicam, né, uns filósofos antigos e tal, uma coisinha bem, assim, não é bilíngue e tal, mas é prática, né? E me deixaram fazer notas, o que é uma coisa surpreendente para uma edição de bolso, então fiquei feliz. Então, assim, onde eu quero chegar? Na verdade, ali no parágrafo, né, na passagem 4.1, 4.2, aparece essa ideia do ócio e, mais incrível, o Sêneca fala assim, eu li nos alfarrábios lá, uma carta do Divino Augusto, dizendo que ele também queria ter desfrutado o ócio. Então, aí eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa que seja interessante, né? Eu vou ler só um trechinho, assim, porque, como eu disse, não estava nem preparada para tratar do assunto aqui, embora eu vá comentar sobre o ócio hoje à tarde, na minha fala sobre as questões naturais do Sêneca, né, e a contemplação, e precisa estar no ócio para poder contemplar a natureza, senão não dá tempo, né, a vida deles era bem agitadinha, na verdade. Então, aí, né, nessa passagem 4, né, começa assim, de pessoas poderosíssimas que chegaram ao topo, verás que escapam falas nas quais desejam, elogiam e preferem o ócio a todos os seus bens. Então, a valorização que esse cidadão romano dava para o ócio, né? Anseiam, em algum momento, se for seguro, descer daquele seu pedestal, pois ainda que nenhuma ameaça externa abale a fortuna, o seu peso é a sua própria ruína. Quer dizer, o risco da fortuna está sempre presente, né, Lúcia? É disso que a gente estava falando ali, que você estava comentando antes, né? Aí sim vem o Divino Augusto, né? Então, na passagem 4.2, eu estou lendo na minha tradução, tá, gente? Feita há alguns aninhos, tá? O Divino Augusto, a quem os deuses prestigiaram mais do que qualquer outro, não deixou de suplicar por tranquilidade e de almejar um descanso da República.
Isso é o Sêneca falando, tá? Toda vez que se manifestava, voltava sempre ao mesmo assunto, que ele contava ainda ter o seu ócio. Com esse consolo, mesmo que falso, porém doce, ele se distraía dos seus labores. Um dia ele haveria de viver para si mesmo. Aí vem a informação interessante, se verdadeira, né? Numa carta enviada ao Senado, depois de ter prometido que o seu retiro não seria privado de dignidade, nem discrepante da sua glória passada, porque o ócio com dignidade tem que manter, né, essa glória, como mencionou o Charles. Encontrei as seguintes palavras, e aí o Sêneca bota na boca do Divino Augusto, e com isso eu vou encerrar, né? Mas essas coisas são mais fáceis de prometer do que de cumprir. No entanto, a ansiedade por esse tempo que tanto desejo me levou a antecipar um pouco do prazer, saboreando as palavras, uma vez que a realização dessa alegria ainda demora. A gente sabe que ele não teve ócio nenhum, né? Enfim, então, acho que talvez, é lógico, teria mais coisas aqui para comentar, mas só para colaborar, assim, com esse, né, essa ambição também do Otaviano Augusto de ter o seu momento de ócio com dignidade. Obrigada. Vai lá, Charles. Muito rapidamente, Renato, obrigado pela contribuição valiosíssima. Eu quero ler essa tradução. Vou procurá-la já na Amazon. Só comentando muito brevemente, Renata, como veio a calhar a sua colocação? Porque, no fundo, a gente pensa que o ócio, em termos assim historiográficos, sociais, seja algo restrito à aristocracia. E, de fato, é isso. Mas existe uma justificativa. A ideia é que esses camaradas representem um coletivo, eles agem em prol do bem comum, o que justificaria esse retiro, que é um retiro proveitoso, né? É um retiro que faculta ao indivíduo glória, mas também estabilidade ao tecido social. Fundamentalmente é isso. Muito obrigado pela colocação. Muito boa, Renata. Sensacional. Pessoal, mais algum comentário? A gente está chegando aí perto do meio-dia, né? São 2 horas, então, de mesa. Se alguém tiver mais algum breve comentário, fica à vontade. Se não, eu pergunto aí às organizadoras, ou aos demais membros da mesa, do encaminhamento. Sim, se não houver mais perguntas, nós vamos, né, para os finalmente. Como se dizia na minha época, não sei se hoje em dia, né? Eu me sinto, assim, às vezes, em meio a jovens, né? É o caso. Muito bem. Então, não temos mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação. Quero aqui agradecer novamente a presença de todos, as excelentes palestras, assim, parece que foram combinadas, elas tiveram uma harmonia muito grande, né? Nada também como ter um eixo temático, né? Isso facilita também a harmonia. O nosso querido moderador, que também fez às vezes de animador, foi excelente, né? Talento nato, para não deixar a bola cair, né? Professora Juliana, temos algum informe a passar? Professora Maria Aparecida, só queria, antes de fazer informe, só agradecer aos professores, né, Lúcia, Charles e Rafael, né? Eu acho que tudo já foi dito, mas eu queria só falar, professora Lúcia, eu vou prestar mais atenção, né, para além dos memoráveis do Xenofonte em outros, ainda mais com essa observação do professor Roberto, né, já que a gente pode fazer essa aproximação, essa tentativa de observar a recepção do Rosa, isso me interessou muitíssimo, obrigada aos dois, não é? A forma como as falas realmente se perpassam é interessantíssima, muito